Boa noite a todos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido pela sua vida. Louvado seja Deus, porque Deus tem nos dado oportunidades, não é verdade? De estarmos aqui orando, de estarmos aqui louvando a Deus com cânticos, com hinos. Antes de passar a palavra para o Elisson, que vai estar trazendo a mensagem para nossos corações aqui nessa noite, eu quero primeiramente agradecer a todos que compraram a ideia do clamor pela cidade de Caeté no dia de hoje. Ontem eu e o Giovanni, junto de mais alguns amigos, o David, o Vigário, Cláudio Vigário e mais algumas outras pessoas. O Giovanni é o coordenador do projeto ID. A gente saiu pela cidade no dia de ontem, com um trio elétrico. Passamos em alguns bairros, nós oramos em alguns locais específicos, mas foi uma bênção demais nas nossas vidas. Foi uma coisa marcante, nesse dia de ontem. Então a gente fez o chamado para as pessoas participar no dia de hoje do clamor pela cidade de Caeté. E graças a Deus que a gente teve uma experiência muito boa com o Senhor durante o dia de ontem e também o dia de hoje, onde Deus falou de forma profunda no nosso coração. Então fica aqui o meu agradecimento a todos que oraram no dia de hoje, dentro do que a gente pediu, para reunir ou de forma não solitária, mas ali junto de Deus, orando e pedindo a Deus pela nossa cidade. Então quero agradecer a cada um que comprou a ideia aqui e que no nome de Jesus, Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Vamos orar pela família no altar da semana, que é a família do Bruno Perdigão. Deus possa continuar abençoando sua família, Bruno. E que Deus possa guardar, possa continuar protegendo e suprindo todas as necessidades. Vamos orar também por essa semana, para que Deus possa continuar nos abençoando. E lembre aí no seu momento a sós com Deus. Essa semana a gente está trabalhando com o tema, com o subtema, para a gente aproximar de Deus. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, ou seja, através da palavra, através da leitura da palavra, através da oração, você vai se aproximar mais de Deus. Então faça isso, Tire um momento a sós, leia a palavra, ore a Deus, para que Deus possa te fazer crescer com Ele, que você possa a cada dia sentir a presença de Deus. Antes de passar a palavra para o Elisson, eu vou pedir ele para estar vindo aqui. Eu quero deixar um texto, Salmo 1. Livro de Salmos, 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse deve ser o nosso prazer. Nós precisamos ter o prazer de obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que está revelado para nós aqui através das Escrituras Sagradas. Por isso que o salmista ele nos chama a atenção aqui que nós precisamos antes ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. É o que nós precisamos fazer. Como pastor, não só como pastor, como líder aqui da Primeira Igreja Batista de Caeté, eu não tenho que ficar cobrando isso da minha igreja, qual Deus colocou aqui para mim poder orientar, para mim poder conduzir. Eu acho que a igreja precisa se despertar para isso, Entender que nós precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite, para que possamos ter experiências, mais experiências com Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar e vamos agradecer a Deus, e que Ele venha falar através do teu servo, o Elisson vai estar trazendo a mensagem nessa noite, e que no nome de Jesus a palavra dele possa falar no nosso coração. Eu tenho conversado aqui com os meninos, aqui com a Elda, com o pessoal da equipe de louvor, eu não combino nada com os irmãos aqui, em questão de, eu vou falar sobre esse texto aqui, eu vou pregar sobre esse texto, então prepara uns louvores aqui, para mim poder falar em cima desse texto. Eu não faço nada disso com eles, eles reprovam disso aqui. Se eu estiver mentindo, que Deus me puna, porque eu não faço nada disso. Porque eu sempre tenho pedido Deus direcionamento na palavra,
que Ele coloca no meu coração para me pregar aqui nas terças-feiras, domingo pela manhã, domingo pela noite. Não tem isso aqui, irmãos, pode ter certeza. Não tem aquela coisa de bastidores. Ah, não, vou preparar 5 músicas, eu vou preparar dentro do louvor. Não, eu sempre peço Deus direção. Deus, coloca uma palavra para a sua igreja, para tratar comigo e também com a sua igreja. E Deus tem feito assim. Às vezes os meninos chegam perto de mim e falam assim: nossa, mas a música bateu tão direito com a mensagem, né? Assim, parece que a gente combinou alguma coisa. Eu combinei com Deus, né? E Deus combinou com vocês também, está no louvor aqui. Então a coisa sai do jeito que realmente vai glorificar o nome de Deus. Então feche seus olhos aí na sua casa, né? Junto com o nosso irmão Welles, que vai estar trazendo a mensagem. Para quem não sabe, o Welles é seminarista da Primeira Igreja Batista Caeté. Está firme no curso, porque o curso, a distância, ele não parou. Então o Welles está na ativa, ele, o Fred e o Flávio também, eles estão na ativa no curso de teologia. Então ele vai estar trazendo a mensagem para nosso coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos de poder exaltar, de poder glorificar o Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, Pai, pelo dia de ontem, onde nós caminhamos em alguns bairros aqui da cidade de Caeté, em cima de um trilho elétrico, Pai, abençoando a cidade, abençoando os bairros, abençoando as famílias. Pai, muito obrigado pela vida do Giovânio, Deus, que tem se colocado à frente desse projeto ID. E, Pai, nós podemos ver, Pai, o Senhor agindo, o Senhor, Pai, a cada dia, Pai, abençoando a cidade através desse projeto. Obrigado pela vida do Teu servo, Deus. Também agradeço a cada família que orou nessa manhã. Agradeço a cada casa, Pai, que se colocou em oração pela cidade de Caeté. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando essas vidas, essas famílias. Agradeço, Senhor, também, Deus, pela vida do Bruno Perdigão, que é a família no altar da semana. Cuide dele, cuide da sua família, abençoe a vida dele, o teu servo, e que no nome de Jesus ele possa a cada dia esperar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso prazer possa ser meditar na tua palavra dia e noite, Deus, para que possamos, de fato, Pai, sentir o Senhor, Pai, nos ensinando, o Senhor a cada dia, Pai, nos mandando a cumprir o ID, de levar a tua mensagem. Pai, obrigado pela vida do Welles, teu servo. Em nome de Jesus, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele colocou, Pai, ali no seu coração, teu Espírito Santo possa iluminar nessa hora, e que no nome de Jesus, Pai, tudo venha agora para nos ensinar, Pai, para nos exortar, Deus. No nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, Deus. Amém. Fique à vontade, Pedro. Obrigado. Irmãos, boa noite. Boa noite a você que está aí em casa, assistindo essa pregação aí no Facebook, que o Senhor possa te abençoar aí nessa noite. Como o tema do mês, ou o tema da semana, é aproxime-se de Deus através da palavra e da oração, vamos aproveitar o momento e vamos orar mais um pouco. Vamos pedir a Deus discernimento, vamos pedir a Deus sabedoria para que Ele possa nos iluminar e para que a palavra possa falar conosco, para que ela possa nos atingir e possamos extrair o máximo da presença do Senhor na nossa vida. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos nesse momento, porque o Senhor é bom conosco, que mesmo fraco, falho, pecadores, o Senhor não nos abandonou. O Senhor tem o seu olhar voltado para nós, o Senhor tem a sua vontade inclinada a nosso favor. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos compreender e extrair o máximo da Tua palavra para a nossa vida. Que possamos viver, Pai, de acordo com a Tua vontade, viver iluminados pelo Senhor, viver cheios da sua bênção, da Sua graça e do Seu poder. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a todos nessa noite, os que estão aqui, que colaboraram para a produção dessa live, para a produção desse culto, os que estão em casa assistindo essa pregação e todos os outros que vão assistir no decorrer da semana, do mês, do ano. Os abençoa, Senhor. É a oração que faço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tô aqui pensando na responsabilidade de estar aqui trazendo a palavra. Nós, no grupozinho que a gente tem lá da equipe de louvor, que a gente comenta alguma coisa, a irmã Elda postou lá que só no Facebook dela foram 500 visualizações, né? 485, alguma coisa assim. 485 visualizações.
confesso que se isso acontecer novamente, eu que já sou um pouco acostumado a falar em público, porque eu dou muitos treinamentos na minha função, no meu trabalho, vai ser o maior público para o qual eu já falei. 500 pessoas. E então a responsabilidade aqui, não que falar para um não seja responsabilidade, mas o volume tem aumentado. E que em nome de Jesus a gente possa dizer então aqui tudo o que for da vontade do Senhor. E para a gente começar a refletir nessa noite, eu peço que você abra sua Bíblia comigo aí em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, no capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Estamos vivendo, com essa pandemia, um momento de isolamento social. Estamos cada dia sendo incentivados a manter o distanciamento das pessoas. Você na sua casa, eu na minha, você usando máscara, álcool gel e uma série de outros recursos para evitar o contato, para manter distância. E o nosso tema do mês sugere ou indica que a gente deve se aproximar de Deus. E o primeiro recado que eu quero deixar aqui é que esse texto de Tiago 4:8, logo no inicinho, ele diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O primeiro recado que eu quero deixar aqui é que, mesmo mediante esse distanciamento, esse isolamento social, de uma pessoa a gente não pode separar. De um ser a gente não pode manter distância, que é de Deus. Precisamos estar cada dia mais perto dele. O tema sugere, aproxime-se de Deus. Então, devemos buscar, mesmo nesse distanciamento social, uma proximidade com Deus. E a gente tem a ideia, ou a grande maioria tem a ideia, de que Deus está distante, de que Deus está longe, que Deus é inalcançável. E o pouquinho que a gente tem estudado lá no curso de teologia, eles têm instruído a gente bastante que Deus é um ser pessoal, é um ser que quer relacionamento. E ele mostra isso desde o início da Bíblia. Ele mostra que ele quer relacionamento. Ele mostra que ele é um ser pessoal. Como, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, quando Deus está passeando pelo jardim do Éden, logo após Adão e Eva errarem. Deus desce ao jardim do Éden e no versículo 9, diz que Deus chama por Adão. Logo depois deles terem errado, Deus chama por Adão. Isso já mostra desde o início que Deus queria um relacionamento com o homem. Ele já tinha caído, ele já tinha errado, ele já tinha pecado, ele e Eva. E Deus ainda assim desceu até lá e o chamou. Não que Deus não soubesse onde ele estava, porque Deus é soberano e ele sabe todas as coisas. Mas ele já sabia que o humano, que o homem tinha essa necessidade de relacionamento com Deus. E este fato, o pecado, foi o que foi preponderante, definitivo, para que a gente mantesse um distanciamento de Deus. O pecado fez separação entre nós e Deus, como diz Isaías lá no capítulo 59, no versículo 2. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado fez separação entre nós e Deus. E apesar de todas essas nossas falhas, de
da nossa fraqueza, do nosso pecado, Deus ainda insiste em se relacionar conosco. E Deus prova isso para nós, ou a gente percebe isso de Deus, quando Ele manda Jesus à terra para sofrer um castigo que não era dele, para sofrer uma acusação que não era dele, para ser espancado, para ser humilhado. Isso tudo, Deus mandou Jesus aqui para sofrer isso tudo, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Você quer prova maior de que Deus quer um relacionamento com você do que essa? Não tem. Deus mandou o filho dele para sofrer a sua dor. E aí, a gente ainda tem a coragem de imaginar e pensar que Deus é um ser distante. Não é. Ele está aqui do seu lado, ele quer um relacionamento com você. O que te separou dele foi o pecado. E, como o tema sugere, que para se aproximar de Deus, a gente precisa de palavra e oração, é isso que eu vou trazer para você aqui agora. Nós vamos mostrar em cima desses dois pontos que a palavra de Deus, a leitura bíblica, a leitura diária e a oração são os instrumentos que vão nos levar de volta para perto de Deus até o dia que Jesus voltar. Porque depois que Jesus voltar, quem vem nos levar para perto dele é Jesus. Até o dia que Jesus voltar, os instrumentos que temos para nos aproximar de Deus, os dois principais, Bíblia e oração. Então, para a gente começar a refletir em cima disso também, peço aí que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8. Frase que o pastor Fernando já disse aqui agora há pouco. Josué, no capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus em Josué, o dita, é esta: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu já ouvi inúmeras vezes pessoas dizendo: eu não gosto de ler. Eu mesmo já disse essa frase: eu não gosto de ler. Mas vamos trazer isso para o lado cristão. Você que é crente, tinha um monte de coisas que você fazia quando não era crente, que agora você não pode fazer mais. Porque você crê no Senhor Jesus. E da mesma forma, tinha um monte de coisas que você não gostava de fazer e que agora vai ter que fazer. Uma delas é ler. Então, do mesmo modo que não cabe a um crente dizer: eu não gosto de orar, eu não gosto de adorar, não cabe ao crente dizer: eu não gosto de ler. Porque, no mínimo, você vai ter que ler a Bíblia. Se você quer se aproximar de Deus, no mínimo, você vai ter que ler a Bíblia. E aqui eu estou falando do crente, né? E o não crente? Se ele quer um relacionamento com Deus, se ele quer conhecer a Deus e chegar perto de Deus, também vai ter que ler. Não tem jeito. Então, o termo eu não gosto de ler não cabe para quem quer se aproximar de Deus. A gente precisa, de fato, ler. E ler muito. E ler a Bíblia. Você já imaginou aí, com base nesse texto que a gente leu agora, se Josué falasse: eu não gosto de ler? Ele foi o homem escolhido naquele momento para guiar o povo de Deus no deserto, ou até chegar à terra prometida. Se Deus o orientou a ler a palavra, é porque ele ia precisar de ler a palavra para adquirir uma certa intimidade com Deus para conduzir o povo. Se ele diz: eu não gosto de ler e não ler, como diz o linguajar popular agora, ia dar ruim. Então,
a gente precisa de ler. Se você quer se aproximar de Deus, a gente precisa de ler. Quando a gente fala para ler a Bíblia, não é à toa, não é algo irrelevante, porque a leitura da Bíblia, junto com o Espírito Santo, são eles que vão começar a construir esse relacionamento com Deus. Se você não tem nenhum relacionamento com Deus agora, esse relacionamento vai começar a ser construído através da leitura da palavra. Porque é aqui que está escrito o que Deus é. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim. E se você não lê, como que você vai saber disso? A leitura da palavra vai trazer essa proximidade com Deus. Porque você vai começar, e aqui seria um disparate eu dizer que você vai entender Deus. Mas é o que você vai começar a ter um relacionamento com Ele. É a partir da leitura da palavra. Da última vez que eu trouxe a mensagem aqui, eu sugeri que nesse momento de quarentena você lesse aí 5 versículos, 5 capítulos por dia. Não tem nada para fazer mesmo, né? Ler a Bíblia. Mas eu vou trazer aqui uma outra informação para ver se te incentiva a ler a Bíblia. Quando a gente começa a pensar em ler a Bíblia, a primeira coisa que vem na nossa mente, esse livro é grosso demais. E se você pensar assim, você vai desanimar. É isso que traz o desânimo. Esse livro é muito grosso, vou ler esse livro todo, tem página demais. Só que você já pensou em fatiar os textos? Fatiar os livros? Aí você deve estar pensando, como assim fatiar os livros? Vou trazer uma informação aqui se você não sabia ainda. A Bíblia tem 1189 capítulos. E se você fizer uma conta básica, rápida, e dividir por 365, vai dar uma média de 3,25 capítulos por dia. Ou seja, se você lê 3 capítulos e meio por dia, você vai ler a Bíblia em menos de um ano. Você já pensado dessa forma? Fatiar os textos, fatiar o livro. E uma outra informação. Quem falou que você tem que ler isso tudo de uma vez? Se você lê um texto de manhã, um na hora do almoço e um na hora de deitar, você lê o proposto. É difícil? Eu creio que não. Então, trouxe aqui mais uma dica para que você possa, então, debruçar na palavra de Deus. Ah, mas se você está achando isso difícil, eu gosto muito da proposta que o pastor Fernando trouxe aqui os dias atrás aí. More num livro, pelo menos um mês. Ah, mas eu vou aprender um livro só por mês? Sim, mas vai aprender bem aprendido. Vai extrair o que é possível daquele livro. 2 formas práticas e tranquilas de se estudar a palavra de Deus. 3 capítulos e meio por dia. Ou morar dentro de um livro um mês inteiro. Imagina você morar dentro do livro de Judas um mês inteiro. Que só tem um capítulo. O quanto que você não vai aprender com isso? Então, está no nosso alcance ler a palavra e buscar entendimento de Deus. Então, está no nosso alcance a proximidade com Deus. Porque, como eu disse no início, Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer estar perto de você. Eu não vou entrar aqui no mérito do livre-arbítrio e dessas coisas, mas tem que partir de você a vontade de estar com Deus. De ler, de extrair, de conhecer e de buscar a Deus. Quando a palavra diz aqui para Josué, medite no livro de dia e de noite, é isso. É você ler o livro, entender e colocar em prática tudo aquilo que você está entendendo e extraindo de cada ensinamento da Bíblia. E isso traz a proximidade com Deus.
E se não trouxer, eu acho que a gente pode ir embora aqui agora. Porque isso traz a intimidade com Deus. Não tem como não trazer. Então, se debruce na palavra. Estude, dedique tempo à palavra de Deus. Por que que isso traz entendimento? Por que que isso traz proximidade? Porque se eu quero conhecer o pastor Fernando, eu converso com o pastor Fernando e extraio do pastor Fernando as coisas que eu quero saber do pastor Fernando. E com Deus é a mesma coisa. Se eu quero me aproximar de Deus e conhecer a Deus, eu leio a palavra de Deus, extraio o que está escrito aqui a respeito de Deus e começo a conhecer a Deus. Porque o único lugar que está escrito o que é Deus, como Deus age, o que Deus faz na sua vida, é a palavra. É só aqui que está o entendimento. É aqui, na palavra de Deus. Então, a sua proximidade com Deus depende da palavra de Deus. Depende do estudo. Você não vai adquirir intimidade com Deus sem estudar a palavra. Não tem como. Não tem como. E, volto a dizer, já temos aqui duas dicas práticas e muito úteis para estudar a palavra. Então, que assim seja para você. Que você se debruce na Bíblia. Que você estude a palavra. Que você extraia entendimento dela. Porque é assim que você vai começar o seu relacionamento com Deus. É assim que você vai começar a entender o que é a proximidade com Deus. Então, primeira dica, primeira regra para você conhecer e aproximar de Deus. Estude a palavra de Deus. Quando? De dia e de noite. Não tem outra forma. E a segunda, e eu creio que aqui hoje nós vamos ser até sucintos e rápidos. A segunda, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Pode abrir a sua Bíblia comigo aí. 1 João, capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Você recebe algo de alguém que você não tem intimidade? Eu creio que você recebe algo de alguém que você não tem intimidade. O mínimo que você vai receber de alguém que você não conhece é ofensa. Porque a pessoa não te conhece. Mas Deus vai, o que o texto está dizendo aqui, que você vai receber a partir do momento que você pedir de acordo com a vontade de Deus. E você só vai conseguir entender a vontade de Deus a partir do momento que você se aproximar dele. E esse pedido que está dizendo aqui, nada mais, nada menos é do que a nossa oração. A nossa conversa com Deus. Orar significa relacionar-se com Deus, conversar com Deus, conversar com esse Deus que é pessoal, que é santo, que é justo. Essa prática diária da oração promove cada dia um relacionamento mais forte e mais intenso com Deus. Porque você começa a perceber que Deus é diferente de tudo que você já viveu. Eu já li a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. E agora eu estou conversando com quem escreveu a Bíblia. Esse relacionamento tem tudo para ser um relacionamento forte e intenso. Moisés, eu gosto de citar Moisés quando a gente fala de aproximação e de intimidade com Deus, porque eu vejo em Moisés um homem extremamente íntimo de Deus. E a forma com que ele orava indica isso. E Êxodo, capítulo 32, versículo 31, Moisés chega ao ponto de falar com Deus: risca meu nome do seu livro, mas perdoa esse povo, porque o povo tinha pecado contra Deus. Moisés, olha o tamanho da ousadia de Moisés falando com Deus.
Isso só pode ser, ou só pode vir de uma pessoa que tem uma extrema intimidade com Deus. Uma pessoa que está ali com ele o tempo inteiro, que está grudada com Deus. Moisés chega ao ponto de fazer essa oração. Isso demonstra a força da intimidade que Moisés tinha com Deus. Isso demonstra a força da proximidade de Deus e Moisés. Eles eram juntos. E outra passagem que a gente percebe que Moisés e Deus eram juntos, eu já disse isso aqui umas 50 vezes, é que Deus chama Moisés para conversar. Deus fala, Moisés, sobe no monte aí, vamos bater um papo aqui. Deixa o povo aí embaixo, mas vem cá. Ele chama Moisés para conversar. Você chama quem você não gosta para conversar? Eu não. E assim, isso já é um erro, né? Que nós não podemos deixar de gostar dos outros. Que se você não gosta de alguém, isso vai ser uma barreira para você levar a palavra até ela. Mas Deus gostava de Moisés. Deus era próximo de Moisés, ao ponto de chamar ele para conversar. E chamava para bater um papo. Orar é algo fundamental na vida do crente. É algo fundamental na vida de quem quer se aproximar de Deus. E esse exemplo de Moisés mostra isso. Orar, quando você ora, você está virando a sua atenção para Deus. Você convida Deus, se é que Deus precisa de convite, para fazer parte da sua vida. Você coloca Deus como centro da sua vida. Quando você começa a ter a prática diária da oração. Você está convidando Deus, você está fazendo com que Deus seja o centro da sua vida. E quando a gente atinge esse nível de intimidade, esse nível de proximidade, à medida que oramos, conversamos e o nosso relacionamento com Deus vai se aprofundando, a gente começa a entender a frase, que ele cresça e que eu diminua. Você começa a entender que você é um pecador, que você é falho, é fraco, mas que a sua vontade não é nada comparada com a vontade de Deus. E isto mostra mais uma vez que Deus é um Deus de relacionamento. Porque Deus te mostra que se você fizer a sua vontade, vai dar errado. Que a vontade que tem que ser feita é a dele. E você só vai entender isso com a proximidade que este momento de oração vai trazer para a sua vida. Quando você decide colocar Deus como centro da sua vida, isso passa a ser verdade na sua vida, passa a ser verdade na minha vida. Porque eu percebo, olha, eu estou fazendo errado. Isso aqui não é meu. Isso aqui não pode fazer parte da minha vida como crente. Isso não pode fazer parte da minha vida como cristão. E aí você começa a orar e pedir direção para Deus, até para entrar no seu carro e ir em Belo Horizonte no shopping. Você começa a orar a Deus por coisas simples. A Bíblia não fala para a gente orar sem cessar? É isso. É depender única e exclusivamente de Deus. A oração traz tamanha intimidade e tamanha proximidade com Deus que você percebe que sua vida não é nada sem Ele. Você leu a palavra, começou a entender e extrair conhecimento de Deus para a sua vida e começou a orar, a sua vida vai mudar, porque você vai deixar de fazer a sua vontade e fazer a dele. Você vai deixar de ser, eu vou deixar de acreditar em Wellison e vou acreditar em Deus. Eu vou deixar de acreditar no que eu penso e vou começar a me humilhar perante Deus e acreditar no que Deus pensa. Isso é a prova do relacionamento de Deus comigo e com você. Porque se ele não fosse um Deus pessoal,
um Deus que te quer perto dele, ele ia falar, azar do Elcio, que ele se ferre para lá. Mas ele é um Deus pessoal, ele quer o melhor para você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer um tratamento, ele quer da sua parte, no mínimo, um tratamento parecido com o que ele te dá. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas isso é o que ele espera da gente. Que você se relacione com ele, que você busque esse relacionamento com Deus, que você busque essa intimidade, que você busque essa aproximação. E a gente só vai conseguir isso lendo a Bíblia e orando. É assim que vamos conseguir o relacionamento e a proximidade com Deus que a gente almeja. E temos aí como alvo, como exemplo, Jesus. Mas você pode ler o Antigo Testamento, que você vai perceber que Moisés também era muito próximo. Se você, Elda, que hoje, um pouco mais cedo, a gente reunido aqui, ela disse que em momentos o Espírito Santo a toca e ela vai orar. Esse tipo de intimidade que a gente quer. Que Deus toque no seu coração, que o Espírito Santo fale com você e você se retire para orar. Isso, Elda, é Deus te chamando para orar, como ele fez com Moisés. É assim que tem que ser com a gente. Ponto de você entender, em determinados momentos, a vontade de Deus. Olha, Deus está me chamando para orar agora. É agora que eu tenho que bater um papo com ele. Essa é a proximidade que a gente quer. Essa é a intimidade que a gente quer com Deus. E espero, sinceramente, que você tenha entendido a palavra que Deus colocou no meu coração. E que você possa, a partir desse momento, ler, estudar e se dedicar à Bíblia e à oração. Porque é dessa forma que vamos adquirir a intimidade com Deus. Em nome de Jesus, que isso seja verdade na sua vida. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu. Que, Pai, a gente possa ter e buscar essa intimidade com o Senhor. Ler a palavra todos os dias, nos dedicar no estudo e nos guardar, entrarmos no nosso quarto e conversarmos direto com o Senhor. Trazendo, Pai, a sua presença para a nossa vida, colocando o Senhor como centro de nossa vida. Que em nome de Jesus, meu Pai, a sua vontade seja feita na minha vida, seja feita na vida dessa igreja e seja feita na vida de todos que estão assistindo este culto. Em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoa. É a oração que faço ao Senhor e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nesse momento nós vamos cantar ao Senhor. E eu quero te convidar a cantar justamente aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração por meio do irmão Wellison. Vamos cantar ao Senhor pedindo, Senhor, que dentro de mim haja mais de ti e menos de mim. Que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, porque eu quero viver em intimidade, em comunhão com o Senhor. Eu quero mais de ti.
eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais de ti. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Peça ao Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto dessa noite. Quero agradecer a todos que participaram conosco nessa noite, aí na sua casa, também os que estão aqui nos ajudando. Quero te encorajar, como a irmã Elda já disse aqui, não é para você assistir a live, né, para você assistir aí na sua casa, mas é para você cultuar a Deus, para você realmente deixar Deus trabalhar no seu coração, você realmente ouvir a voz de Deus, né? Deus abençoe a vida do Hélio pela palavra que ele trouxe aqui no nosso coração, mas fica uma pergunta para você, né? Lá em Gênesis capítulo 3, o Hélio citou aqui, no versículo 9, Deus perguntou ao homem, né, Adão, onde estás? A pergunta que Deus faz para mim, muitas vezes, Deus faz para você aí na sua casa, aonde você está? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está aí, eu sei, diante de tudo que a gente está vivendo, né? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então nós precisamos fazer essa pergunta, onde nós estamos? Deus perguntou isso para Adão.
Deus perguntou para Adão: onde estás? E a pergunta que nós precisamos fazer todo instante: onde eu estou diante de tudo? Será que eu estou confiando mais no mundo, em toda a situação, ou estou confiando em Deus, sabendo se Deus está no controle? Nós precisamos confiar em Deus. Eu disse aqui no domingo, né, nós temos que tomar os cuidados devidos, que são nos orientados a tomar, né, usar o álcool em gel, usar a máscara e todos os outros cuidados que a gente deve tomar. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos descansar em Deus, no nosso Deus. Deus tocou em nós, porque eu acredito nisso. Ele tocou e nós nos rendemos a Ele. E Deus a todo momento está tocando. Todo momento Ele está tocando no seu coração para você orar. Todo momento Deus está tocando para você realmente ter vida com Ele. Então, sinta aí, né, através das lives aqui, através dos cultos aqui, os irmãos estão se dedicando, eles estão tirando tempo de oração para estar celebrando aqui, para estar nos ajudando. Então, assim, ore pela equipe que está aqui ajudando, né? Ore pela primeira igreja batista de Caeté, né? Deus tem tocado no seu coração e vamos continuar juntos. Eu sei de uma coisa, né? Depois que acabar tudo isso, você vai precisar de ser diferente. Vai precisar de ser diferente, né? Vai precisar gostar mais do pastor da igreja, dos pastores da igreja, né? Vai precisar de ter mais carinho com os irmãos da igreja, abraçar mais, é verdade? Estar mais próximo, ajudar nas necessidades. Deus está nos ensinando algo nisso aqui. Então nós precisamos extrair de tudo que está acontecendo coisas boas para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra em nossos corações. Obrigado pela vida do Welleson. Que o Senhor possa continuar abençoando o Teu servo. Possa continuar abençoando ele nos estudos, ali no seminário. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa aprender muito mais do Senhor ainda e possa compartilhar com a Tua igreja. Obrigado pela Tua igreja também, Pai, aqui na cidade de Caeté. Primeira Igreja Batista, Segunda Igreja Batista, Igreja Batista da Graça e as demais denominações aqui na cidade de Caeté. Que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. Que possamos, Pai, a cada dia, Pai, ser ousados. O Senhor tem nos dado inúmeras ferramentas, Deus, para pregar o Teu Evangelho. Não paramos. Continuamos a falar do Teu amor, continuamos a pregar o Teu Evangelho, continuamos a cumprir o ID, de levar a Tua mensagem, Deus. Obrigado, Deus, pela equipe de louvor que tem se dedicado aqui, que tem se a cada dia esforçado para fazer o melhor para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando esses Teus filhos aqui, continue abençoando toda a família e que no nome de Jesus, Pai, nós possamos valorizar, Pai, a comunhão com o Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus. Dê-nos restante de noite abençoado na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Teu Espírito sejam com Teu povo, hoje e sempre. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, um abraço.